que a constelação traz, né? Essa consciência que precisa estar tudo unido, não existe nada separado. Então, por isso que quando o Bert chegou, o que foi mais o embate dele da vida da gente? Que mais embateu? Porque ele veio, principalmente os primeiros que ele fez no Brasil, ele falava muito da guerra ainda, né? Então ele trouxe isso, como que a vítima vai abraçar o perpetuador? Como ela vai fazer as pazes com o perpetuador? Então, isso foi uma dos embates dentro da constelação familiar. Então, quando vem, né, a esquizofrenia, quando vem que não é regra, né, mas a maior parte que a gente viu foi a esquizofrenia. E o autismo que está representando dentro dele uma vítima, um perpetuador, então esse conflito é dentro da pessoa. Então, esse conflito, quando ele é olhado, a criança calma. A gente viu, na época, a gente com esquizofrenia, isso, né, há 18 anos atrás, que depois voltou a trabalhar. Não trabalhava. Não trabalhava. Legal, né? E o que eu falo também, né? Que eu falo isso, né, quando vem o cliente. A questão não é a cura, né? Porque às vezes a pessoa vem para uma constelação, vem para uma terapia, ela quer a cura. E muitas às vezes a cura, por exemplo, não tem como. Ah, eu vou constelar, por exemplo, um desgaste no meu joelho. Eu acredito em milagre? Eu acredito em milagre. Pode reconstruir. Mas muita gente acontece que o médico acerta, entendeu? O médico consegue fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, às vezes, o médico, mas eu vou lá e não marca a cirurgia. Peraí, ele não está marcando por quê? Né? Por que não está marcando a cirurgia? E aí a pessoa faz um trabalho terapêutico, o médico marca. Então, é o caminho, né? É um caminho de acertar remédio, por exemplo. A gente sabe muita história que é isso. A pessoa, às vezes, ela vem para uma cura. Eu lembro, estava começando a estudar constelação. Nessa época eu tinha salão, fiz fazer depilação. E veio uma moça de São Paulo. Eu constelei e odiei. Mas não constelou comigo, não. Mas eu nem fazia constelação nessa época, estava estudando. Eu falei, mas espera aí. Ela constelou a questão do... Ela estava com síndrome do pânico. Mas o médico não estava acertando o remédio. Depois que ela constelou, o médico acertou o remédio. Aí quando eu falei para ela que não era bem assim, né? Que eu estava estudando ainda, mas que olha para você ver o resultado, né? Então, às vezes a gente quer um resultado que é o caminho, né? Ele é o caminho. Uma outra coisa que é linda a constelação, assim, eu fiz vários já, é da homossexualidade, que é uma constelação muito rica também. O que acontece? Que você falou da coisa também, né? O conflito interno. A gente está falando sobre sexo, tá? Mas está falando sobre a sexualidade. Então, por exemplo, um, um homem homossexual, ele, dentro dele, tem uma mulher. Então, é uma excluída. Pode ser uma excluída, pode estar representando alguém lá que não pôde assumir, pode estar representando uma excluída dentro. O homem, mesmo, a mulher, mesma coisa, ela está representando o homem. Então, dentro dela existe um homem, que é lá, um excluído lá de trás. Então, ela vive uma confusão interna, esse conflito interno. Quando ela constela isso, eu já fiz várias constelações de um amigo meu que ele mudou completamente. Não é que ele mudou o que ele gosta ou deixa de gostar, a parte sexual, não tem nada a ver com isso. Mas ele parou esse conflito interno. Entendeu? Pode ser igualzinho Se autismo. encontrou, né? Isso se encontra dentro dele, igualzinho autismo. A hora que você junta os dois, vai ter uma melhora. A Natália fez uma pergunta que deixei até para colocar aqui depois. Ela perguntou se, quando tem abortos, né? Que é tudo da exclusão, que tem abortos, por exemplo, de tios, de tias, se influencia a gente. Então vamos lá. Daí eu falei, vou deixar para responder para todo mundo, que eu acho uma coisa muito interessante. A quem que a gente fica enredado? Né? Quem que a gente fica emaranhado? Com os nossos, tudo que veio antes. Então, quem? Os irmãos mais velhos, os avós, os, não, desculpa, os pais e
Os tios. Tios do pai e da mãe. Se a gente veio depois. Agora, se essa tia, a gente nasceu e ela teve vários abortos, a gente não fica enredado. A gente pode sentir uma falta. Então, por exemplo, a mãe perdeu um bebê antes, a gente pode estar olhando para a morte. Perdeu depois, você vai ter um outro sentimento de falta, entendeu? Mas é muito difícil estar olhando para a morte. Então, o que está no campo da gente? Tios, os avós, os tios-avós, os bisavós. E aí os tataravós, assim por diante. A gente fica enredado até os tios-avós. Tem bastante. Caramba, maturo, hein? Ô, Cléo, então no meu caso, a minha tia teve abortos depois que eu nasci. Então não me afetaria. Não, pode afetar, por exemplo, se você tem filhos, aí pode afetar você. Pode afetar os Entendi, filhos, entendeu? entendi. Sim. Mas está olhando, pode estar olhando a esses abortos que foi feito. Principalmente quando é algo muito marcante para o sistema, sabe? Tipo, todo mundo fez, ou fez dois, três, entendeu? Tem um peso para o sistema. Outra coisa que tem muito mais peso, por exemplo, quando tem assassinato entre os irmãos, por exemplo, sabe? Entre família. Tem um peso maior para o sistema. Mais pessoas ficam enredadas. Às vezes, dois, três da família estão tá enredado com a mesma coisa. Ou não, ou ao contrário. Às vezes um está enredado com uma coisa, um está enredado mais com o pai, o outro está mais enredado com a mãe. E outra coisa também, que é essa observação também, né? A maior parte da gente, principalmente as doenças de criança, que nasce da criança, vem da família da mãe. Porque a gente passou pelo corpo da mãe, né? Então, a maior parte das doenças da criança está relacionada ao campo da mãe. Então, podemos. Tem criança, eu falo muito isso. Eu aproveitei demais. Minha filha, na época que eu conheci constelação, ela tinha 6, né? Eles falavam, aproveita até ter 18 anos, porque depois não dá mais para você constelar, né? Você já está infringindo a lei, que é de infringir na lei da hierarquia. Você não pode, né, constelar um. Tem alguns consteladores hoje que constelam, mas como eu sou da antiga, eu não constelo. Eu chegar para mim e pensar, eu quero constelar minha filha, meu filho, eu não constelo. A não ser que seja criança. Então dá para a gente aproveitar muito, né? Uma coisa que eu vi bastante, aconteceu bastante comigo também, é quando quer ter filho, sabe? Sempre todos que vieram constelar engravidaram depois. Porque tem alguma coisa, eu sempre falo isso, né? Gente, o negócio não tá dando certo, ou não tem nada, lógico, tem que fazer todos os exames, óbvio, né? Ou o médico não marca uma cirurgia, ou aquilo não tá dando certo. Gente, tem alguma coisa que tá ali, tá por trás. Não tem como. Tem lá, tem ali um. E outra coisa também que isso eu percebo também, às vezes a pessoa fala assim para mim assim, olha, eu já vi isso antes, mas outra coisa que pega muito, deixa eu ver se tem. Outra coisa que pega muito é a idade. Por exemplo, às vezes, aconteceu quando a mãe tinha 50 anos, aconteceu quando a avó tem 50 anos. Quando a gente vai chegando naquela idade, pode acontecer com a gente também. Então, às vezes, pode ser uma coisa nova que a gente nem está sabendo. A gente repete um padrão. Tá? Então, hoje, né, eu falo assim, para mim, a lei da hierarquia, a gente vai lá se aprendendo a colocar no lugar de filha, a colocar o pai aqui nas costas, a mãe. A gente vai aprender. A lei da exclusão, né? Todo mundo pertence. Então, quem que você vê que está excluído é uma coisa. Agora, a lei do dar e do receber, gente, para mim, nossa, mas essa lei foi difícil. Ela não entrava de jeito nenhum. Era uma resistência interna. Por quê? Dá para medir algumas coisas? Então, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem a ama da Índia. Vocês conhecem uma que dá Não. abraço? Não, dá uma pesquisada dela. Uhum. Hã?
É Ama o nome? A-M-A. É muito boa a história dela. Ela conta no livro dela que ela estava lá no Ashna, né? E o discípulo foi lá e falou para ela, chegou uma pessoa aqui no Ashna, trazendo muito dinheiro, e ela quer te ver. A Ama falou, eu não vou sair do quarto. Eu não vou ver essa pessoa. Passou um pouco, chegou um casal, trazendo uma moeda, e lá foi lá o discípulo. Ama, chegou um casal, veio trazer para você uma moeda. Ela falou, manda esperar que eu já vou indo. E aí o discípulo foi questionar a Ama, falou, Ama, mas por que você está indo? O outro trouxe tanto dinheiro e você só foi. Porque esse casal só tinha essa moeda para dar. Esse casal deu tudo. E a outra nem cosquinha fez. Então, a lei do dar e do receber, né, ela tem esse peso, que é tudo, né? Então, como chegava lá no Bert e falava para ele, eu não gosto da minha mãe, ele falava, pode sentar. Porque ele fala o seguinte, tem como pagar, então, a quem a gente nunca vai pagar? Aos nossos pais. Porque tem valor a nossa vida? Quanto vale a nossa vida? Tem preço, né? Não tem preço. Então, a gente não paga. Como que a gente paga a vida aos pais? Fazendo algo, tendo filhos. Ah, mas aí eu resolvi não ter filhos. Como que eu pago isso? Fazendo algo pela humanidade. Eu tenho que passar essa vida para frente. É a única forma de deixar esse fluxo correr. Mas aos pais não tem o que fazer. Então a gente pode xingar, a gente pode brigar, a gente pode, lógico, ter uma dor. A gente precisa olhar para essa dor. Ai, meu pai foi ausente. A gente vai olhando essa dor. Ai, meu pai foi muito ruim. A gente vai olhando essa dor. Tem uma dor, mas qual que é? Aonde que eu preciso chegar em tudo isso? Nessa cura minha interna em relação às dores, validar as minhas dores que a gente vai validando, mas ao mesmo tempo eu preciso ir olhando para esses pais como eles são grandes. E não tem o que fazer. Então, quanto mais as pessoas ficam hoje na casa dos pais, mais ela vai ter que fazer pela vida, porque mais os pais fizeram pela vida. Quanto mais cedo a gente conseguir sair da casa dos pais, melhor é. Então, além do dar e do receber, né, Bert fala que muitas instituições não dão certo. Por quê? Porque tem que ter uma energia de troca. Né? Tem que ter uma energia de troca. Então, todos os relacionamentos, o que acontece? O que eles acabam? Quando não dá demais. Vocês já tiveram, assim, amizade, ou relacionamento amoroso, um relacionamento que vocês deram muito e o outro que foi embora? E aí a gente fica com raiva? Conheço gente assim, exatamente. Mas porque deu muito. O outro muitas vezes não pede. A gente vai dando. E também nem valoriza, né? Acaba, às vezes a pessoa até cobra que vira uma obrigação. Você dá tanto que aquilo vira uma obrigação sua, nem valoriza como uma doação, né? Não, porque a quem você está se colocando? Então, como terapeuta, por exemplo, a maior parte vem atrás da gente como mãe. E a gente precisa frustrar ele. É igual dono de empresa que se coloca no lugar de pai. As pessoas falam, eu sou uma mãe para os meus funcionários. Não é, uma. Vai dar problema no final. Porque o outro não tem como pagar. E a pergunta é para gente, por que que eu estou dando demais? Por que que eu estou fazendo demais para o outro? E até para filhos, tá, gente? Muitos fazem ao contrário. Meu pai e minha mãe não fez nada para mim, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais para meus filhos. Também não funciona, porque você não está fazendo para os filhos.
Você está fazendo porque lá dentro de você tem um atrito, ou você sente que precisa ser o melhor pai, melhor mãe, no que fala de você, então você faz, não faz pelos filhos. Alguma falta tem aí dentro, né? Tem uma falta. E se a gente não curar essa falta, igual relacionamento amoroso. Às vezes a pessoa trata o marido ou trata a esposa como filha, ou trata como filho. Fica cuidando de tudo do marido. Isso é dar muito, é dar no lugar errado. Dá como mãe. O que vai acontecer? Então a gente vai fazendo aqui. Eu vou dando e o outro não tem para dar. Então, essa daqui, isso daqui começa a ficar, não dá certo. É igual se casou, o marido paga uma faculdade para a esposa, ou a esposa já viu a esposa pagar para o marido. O que acontece depois? Separa. Se forma e dá um pé na bunda de quem ajudou, né? Dá, por quê? Porque deu muito. Quem que era para ter ajudado essa pessoa? Eram os pais. E quem deu fica com vítima. Mas o outro não tem como pagar. É muito para ele. Nem porque assim, você transforma a vida do outro. Nem obrigado nessa uma gratidão não funciona. Ele teria que fazer alguma coisa do tamanho que foi para a mudança da vida dele. Então, como para vocês é? Quem quiser escrever também pode escrever aqui. Quando vocês ganham um presente, como é para vocês? Quando alguém dá um presente para vocês, o que vocês fazem? Agradece. Ou você já falava, não precisava? Ou ainda fala? Então, eu falava antes, agora eu parei. Agora eu agradeço. Mas eu sempre fui acostumada a falar isso. Ai, não precisava. Por que a gente fala não precisaram? Quando a gente recebe um presente, o que você tem vontade de fazer? Você fica, puta, agora no aniversário dela ou na crise, eu vou ter que retribuir. É verdade. Trabalho bastante essa parte dentro de mim para falar assim, não precisa. Eu falo obrigado. Lá no fundinho falo assim, não preciso. Porque é É uma coisa que é desde criança, né? isso. E Desde adulto. agora você vai ser o quê? Devedora. É esse o sentimento que é, né? Agora estou devendo. E aí, como eu vou fazer isso? Então, muitas vezes, a pessoa me dá um presente de R$ 100. Só que, às vezes, a pessoa te dá um presente, por exemplo, e a pessoa também quer receber de 100, ou de 1.000, ou de 500. Só que o outro não tem para dar. Para ele é muito. E para gente, tem alguém que é fácil você dar um presente de R$ 1.000. E o outro, ele só pode dar um de 100. E uma pessoa que deu de 1.000 fica chateada porque não recebeu um de 1.000. Mas não está vendo o valor do outro. Que o 100 para ele, às vezes até mais, equivale até de mais de R$ 1.000. Por isso que é uma lei, gente, muito, eu falo, sempre falo isso, é uma lei muito delicada. Muito delicada. Até que ponto que você tem que continuar dando? E aí, quando ele falava isso, é uma boa. Quando chegou no outro, sempre dá treta aí. Então a pessoa faz algo de ruim pra gente. Ele fez algo de ruim. Então, o que aconteceu? Automaticamente desceu para baixo, algo de ruim. O que o outro precisa fazer para equilibrar essa relação? Qualquer coisa menos algo de ruim, né? Qualquer coisa menos, ela tá aqui. Bom, Porque aí eu, porque se ela fizesse algo de ruim, se ela fizer algo de ruim, ela vai se igualar. Mas não é legal, né? Você fazer algo de ruim, né? então, se ela começar a fazer algo de bom, o que vai acontecer? Ela vai para cima. Se distanciar, né?
Então, o que que ela precisa fazer para equilibrar a relação? Se afastar? Ah, se ela afastar, o que que vai acontecer com a relação? Vai Vai acabar, né? acabar. Acabar. Pode Não, falar, pode falar, Natália. dá o troco também, né? Faz algo de ruim também. Isso. Só que daí que é o problema. Tem que fazer menos. Menos. E aí a relação equilibra de novo. Qualquer relação. Eu conheço uma moça, ela foi fazer uma constelação e precisava dar uma. O marido tinha traído ela, ela despegou o marido. E ela falou que realmente não queria largar e tinha um monte de questões. Daí falaram para ela, faz algo de ruim. Aí ela tinha que trair? Ela pode trair menos, mas não pode contar. Mas ela não aguentou. Ela pegou o cartão de crédito, foi lá e gastou um monte de dinheiro. Para ela foi uma menos do que ela podia fazer e eles ficaram juntos. Assim, eu conheci acho que deles 2, 3 anos, depois eles estavam juntos. Hoje eu não sei. Então, esse ruim tem que ser menos. Então, está aqui, né? A relação. Ele fez algo de ruim. Você tem que fazer menos para o outro. Aí a relação equilibra. Mas é difícil saber o quanto menos, né? É, exatamente, né? E a profundidade desse ruim também, né? É. E não pode contar. Então, você Aí não traiu. pode contar pra pessoa que fez? Não. Uh-uh. Mas daí o Pois- cartão ele não ia saber. Mas lá dentro de você, É, você sabe. Hã? Lá dentro de você, você sabe. Foi uma vingancinha. Ah, mas o cartão de crédito o cara acabou sabendo e ele se tocou que ela gastou por causa disso, né? é. Com certeza, ele ficou quieto. Agora, a traição, eles falam que não pode contar. Menos. Por isso que eu É, falo, eu achei que você não pagava sendo ruim, eu achei que tinha um outro jeito, né? Não sabia qual, mas sendo quando ruim você você. acaba se igualando com a pessoa que te fez mal, né? Então, mas daí é um jeito. Quando você perdoa o outro, o que está acontecendo? Por que a constelação fala que nós temos que fazer algo? Porque toda traição, por exemplo, ela tem uma terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Então, se o marido saiu com uma amante, quem que é a terceira pessoa no meio? A esposa. Sempre tem uma terceira pessoa. Quando a gente não assume ou faz muito para o outro, ou por dó, ou por isso, quando o outro vai embora, a gente fica de vítima da história. Mas quem pediu para você Ninguém. fazer? Ninguém. O outro pediu? Não. Não. Então a gente se torna responsável, é igual a traição. O que acontece? Tanto um homem como mulher. O que acontece? Às vezes você trata, vamos falar das mulheres, tem mais mulheres, trata o homem como filho. O que vai acontecer com ele homem? O que ele vai buscar fora? Uma Uma mulher? mulher mesmo, né? Uma sexualidade? Isso. Vocês conhecem, pode conhecer um monte de gente que trai, mas quem realmente larga é pouco. Sim. Então, quem está sendo aquela mulher da casa? A mulher ou está sendo a mãe? Isso é estatística, tá? Isso é um dos livros que eu li, eu não lembro qual livro que eu li, que fala sobre isso. Que a maior parte das traições, ela acontece quando a mulher engravida. Por quê? Porque a mulher vira 100% para a criança e ela esquece do marido que veio antes. Aí acontece a traição. E eu conheço traições que salvou o casamento. Nossa, meu marido podia ter me traído em vez de ter me largado, então. Às vezes salvava o casamento, É. às vezes largava o casamento, salvava o casamento. Eu já vi salvar casamento. Eu conheço um rapaz, ele tá no terceiro casamento dele. É muito engraçado. Isso depois dos cursos que eu fiz, que eu fui analisar, né? Ele casou com a primeira mulher.
Ele perdeu a mãe, ele tinha 7, 8 anos. Aí ele casou com a primeira mulher, a sogra chamava ele de filho. Quando a sogra morreu, ele traiu essa mulher e arrumou outra. Ele chamava a segunda sogra de mãe. Quando a sogra morreu, ele arrumou outra. E aí ele chamava essa sogra, ele tinha maior carinho por essa sogra. A gente tem convivência com a família, eu sei que ele tinha maior carinho com a sogra. A sogra morreu, ele tem uma amante hoje. Ele não largou essa mulher, mas ele tem uma outra amante. Olha que louco. É uma questão sistêmica, hein? E ele ajuda a sogra dessa amante agora, ele está reformando a casa dela. Olha Quer aí. dizer, ele está tratando ela como mãe de novo. Então as esposas não viraram mãe dele, mas ele assimilou as sogras como mãe. E as sogras morreu, ele arrumou uma amante. Só que daí o que que acontece? Você também está infringindo a lei da hierarquia, né? Por quê? Ah, então. Quando o homem ou a esposa tem a sogra como mãe, o que que acontece com o casal? Por que que Vira ele irmão. fica fora? Isso, Natália, vira irmão. Vira irmão. É. Pode ser por isso que ele arruma outra amante, né? Que ele arruma uma mulher, né? Porque acaba, o que que acaba no casal? Primeiramente, a sexualidade. É porque você está infringindo a lei. E tem muita gente que chama o marido de filho. Muita gente. Nossa, mas aí é ruim. Bom, é que a gente entende um pouco dessas leis, né? Quem não entende, não. Não, só que daí fica como vítima da história, mas não é a vítima da história. Por isso que é muito difícil uma constelação. Assim, quando a pessoa vem e explicar essa lei, sabe? É uma das leis mais delicadas. Por quê? Porque até que ponto que você tem que fazer para o outro? Até que ponto que você está sendo mãe? Então, se você fala para o marido, vai escovar o dente, ou fica preocupado se ele comeu, atendi uma cliente faz um pouco de tempo. Ele fala assim, olha, eu já tenho uma relação um pouquinho assim mais diferente do normal, sabe? Eles são casados, mas cada um mora numa casa, tem uma relação assim. Não tem problema. São pactos, né? Cada casal faz um pacto hoje. A gente não está questionando o Sim. pacto. Mas ele não queria mais ficar com ela. Como é que você está tratando esse marido? Eu pergunto para ele todo dia se ele comeu. Eu falei, então. Eles moram em separados, cidade diferente, perto, mas cidade diferente, e se encontram no final de semana. Daí o que aconteceu? Eu falei, mas você não pergunta para ele se escovou o dente também? Ah, não, isso não. Aí, eu falei, pode perguntar. Gente, o homem tem 60 anos. Você não tem que perguntar se ele comeu ou deixou de comer. Ele fez, se vocês fizeram uma escolha de morar separado. Ela parou. O relacionamento já voltou. Interessante, né? Uma coisinha que muda. Outra coisa, são duas coisas que ela fez separar em algum momento, não sei aonde estava, a gente vai tentando buscar, né? Uma outra coisa que ela fazia era isso e a roupa. Não, porque eu brigo com ele, porque eu quero que ele troque de roupa, porque eu quero. Não, você não tem que ficar falando isso, você não é criança. E o casal já retomou. Já retomou. Ele estava podendo até de ligar para ela por dia, ele liga todo dia de novo. E você pode fazer isso para amigo, gente. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. O que, que vai acontecer? O amigo vai embora. Ele não aguenta. Teve isso eu lembro, era uma. Bem que eu comecei também, mas essa eu não veio constelar, não. O que, que aconteceu? A, tinha uma funcionária. E ela fez tudo para ela não tinha filhos. Funcionária de casa, tá? Ela fez curso, ela dava aula de inglês para a menina, ela fez tudo. Aí, a funcionária é muito agradecida, mudou a vida dela. Aí, um dia, ela quis comprar uma casa para a funcionária não aguentou, ela foi embora. Mas a mulher ficou brava. Agora eu quero ajudar ela a comprar uma casa. Eu falei, mas por que muito? Como que essa menina ia pagar a casa? Ela não aguentou receber muito. A gente não aguenta receber muito. Porque a gente fica na dívida.
Então, Nossa, é um limite, né? Porque que nem ela quis ajudar. Qual patroa que ajuda um funcionário desse jeito? E de repente perdeu a funcionária, né? não aguenta, não aguenta, vai embora. Então, a gente vai fazer uma dinâmica aí. Fecha os olhos. A gente vai restaurando o movimento da vida. Fecha os olhos, vai observando aonde que a gente percebe, né, que vai melhorando, principalmente no corpo físico. Então, vocês vão percebendo aonde que está pesado no corpo de vocês. Então, respira, presta atenção no quanto de ar entra, o quanto de ar sai. Solta pela boca. E vocês vão observando, escolhe para vocês aonde que vocês têm uma questão, uma pessoa, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, que você sente que está desequilibrado essa relação. Escolhe uma pessoa que você sente ou que ela está te dando muito, ou você está doando muito para ela. E você só observa. É alguém que não está equilibrado. Agora você vai imaginar na sua frente essa pessoa, essa situação na sua frente. Aí você vai perceber. Você sente que tem dado demais ou sente que espera demais? Só observa sem julgamento. Você sente que tem dado demais ou espera do outro demais? O que você sente? Ou sente também que começou a doar demais e o outro começou a cobrar muito. Agora, com uma mão, você só vai fazer como se estivesse doando. Coloca na frente do peito como se você estivesse doando, com as mãos palmada para frente. Imagine que você está oferecendo algo de bom que sai do seu coração. Sente esse movimento de dar para essa pessoa mesmo. Perceba como que o corpo reage. Observar. Como que seu corpo reage? O que aconteceu que você foi doando? Sente aonde que pega, se endurece, se ele amolece. Agora com a outra mão você vai fazer as coisas de receber. Observe o que você recebeu dessa pessoa. Imagine vindo em direção a você, amor, reconhecimento, vida. Permita-se receber, ver o que veio dessa pessoa.
eu me abro para receber da mesma medida que dou. Observa o que veio. Veio algo de negativo? Veio algo de ruim? Só observa sentindo na mão. Observa como que fica seu corpo nessa dinâmica de dar e receber. Como fica seu corpo? Agora deixa a mão. Observa se entre essa pessoa, entre o dar e o receber, se, como é agora, visualizar essa pessoa na frente, melhorou o fluxo? Voltou alguma coisa a circular? Sente que está mais em equilíbrio no seu corpo quando você observa? Sim. Coloca as duas mãos no peito e diz mentalmente: eu honro o que dei e o que recebi. Eu deixo o amor fluir. Sente essa força sustentando. Ela é a força da vida. Respira e vai voltando. O que vocês perceberam aí dessa dinâmica de dar e receber? Oi, Maria, seja bem-vinda. Depois eu vou fazer mais uma dinâmica. O que vocês perceberam? Acalmou aí dentro? O que estava em desequilíbrio? Foi porque deu muito? Porque recebeu? O que vocês perceberam? Aliviou minha dor aqui. Eu tava com um pouquinho de dor nas costas, hoje deu uma aliviada. Estava pesado isso também. É. Hum. A hora que eu imaginei, a hora que eu, né, mentalizei, eu dando, me deu uma dor no coração, assim. Mas a hora que eu mentalizei eu recebendo também, isso passou. Tá, por quê? Porque o que você recebeu dessa pessoa que você não tinha reconhecido antes, né? É. No meu caso, eu estava sentindo um peso assim nas costas. Então, deu uma aliviada quando eu recebi. É porque muitas vezes, gente, a gente quer receber da mesma medida. Então, eu de um presente de R$ 100, eu queria um presente de R$ 100. Mas às vezes para o outro dar um presente de R$ 100 é muito. E às vezes também a gente quer que a pessoa adivinhe, né? Ah, isso é uma beleza. É. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu enchi o saco do meu marido porque eu achava que ele tinha que adivinhar o que eu queria. Quando eu comecei a falar, as coisas caminharam, mas eu achava que tinha que adivinhar. E é complicado, porque é verdade, né? Não tem como você adivinhar o que a pessoa quer, né? No meu projeto Pais e Filhos, é uma dinâmica muito ruim de mãe que acontece, mais que acontece com a mãe, a gente chama esse pedido deslocado, que é o quê? A mãe pede para o pai cuidar da criança, mas no fundo ela queria que quem cuidasse dela? O marido. Então, quando a gente pede para o outro, a gente está pedindo para a gente, tá, gente? A gente é bom nisso. Então, aí, o que pega bastante, Cíntia, é a comunicação, que não tem, né? Que precisa ter comunicação, a gente precisa comunicar. Sim. É. Eu brinco que a pior parte do meu casamento foi o primeiro ano. Gente, foi terrível. Porque eu achava assim que todo mundo falava, ah, é lua de mel, cara, não. Depois que a gente começou a explicar e conversar, que começou a melhorar, mas no começo eu achava que era meio passo de mágica, assim, e não teve nada de passo de mágica. Eu não tô te ouvindo. Também Eu não sei não. se parou.
Ira, isso que eu queria deixar aqui, porque eu vejo que tá Agora melhorou. verdinho. Então, às vezes, a gente, isso é infantil da gente, né? Querer que o outro adivinhe. Sim, Eu não sei vocês, mas eu mudo de opinião sempre, principalmente com roupa, com algumas coisas, eu não quero mais usar aquilo. sim. Tem um exercício muito bom para fazer com o marido, do dar e do receber. Você tem que pedir dinheiro para ele. Você vai falar para o marido assim, é outro, os futuros maridos, vocês fazem isso. Eu quero R$ 100. Se ele der menos, é porque ele não está devendo menos para você, né? Na cabeça dele. Se ele der R$ 100, tá ali. Isso é daí para a gente equilibrar a lei do dar e do receber, tá, gente? Isso aí você faz consciente. Se ele der mais, é porque ele sente que está devendo mais para você. Ou pede R$ 50, ou pede 500. Aí vocês vão sentir o quanto vocês pedirem. Isso, isso é um exercício. Eu lembro quando eu fiz isso, que meu marido deu mais dinheiro. Eu falei, ixi, tá devendo. Fiquei quietinha, né? Fiquei quietinha. Você pede. Isso que eu falo, é uma lei que a gente precisa balançar demais. Uma outra coisa que essa lei é muito difícil você pagar. Por exemplo, a pessoa é deficiente e tem alguém que cuide dela. Tem como pagar? Ela dá vida para o outro. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Então, tem coisas que a gente fala, o que a gente pagaria? A única coisa que a gente pagaria é obrigado, gratidão. E aí você fala gratidão para o outro que fez muito e fica bravo, porque ele queria que pagasse outra forma. Então, é um perigo muito grande. Isso é uma pergunta para quem gosta de dar muito. Eu estou fazendo isso para quê? No fundo, eu estou com medo de ficar sozinha. No fundo, eu quero que o outro fique amarrado em mim, porque se a gente sabe que faz muito e o outro fica devendo para gente, às vezes é para se sentir que o outro é seu devedor, ou para se sentir vítima. Eu fiz tanto pelo outro, o outro não viu. Fica de vítima da história. Quem ficou ruim? Quem recebeu. Olha que lei trocada. Então você fez menos de coração. Por isso que eu gosto daquela. Tem aquele filme, né? Eu gosto tanto. Cada vez que eu vejo ele, eu choro, aquele que é do bolo, que é. Ah, não sei, eu acho, né? Que é a corrente do bem. Vê Não se eu. sei, não conheço. Não, vê se eu acho ele. Peraí. É, deixa eu ver se eu acho. É uma coisa muito boa. Eu não acho, mas depois eu coloco lá no grupo. Depois eu coloco a corrente do bem. Acho. Eu acho ele maravilhoso. Vou assistir.
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. They don't want this? I'll take it back. Hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Como é isso para vocês? É lindo, né? Eu acho que sempre volta mesmo. Até hoje eu posso ver um monte de vezes assim, mas eu me emociono. Eu Porque já É vi lindo. o filme, eu não lembro aonde, mas eu já vi. É lindo, realmente. então é isso que ou a gente faz nessa grandeza e faz na corrente do bem, né? Eu vou receber, só que daí o que que acontece? Quando alguém vem fazer algo pela gente, o que a gente precisa fazer? Receber isso. Então, quantas vezes a gente não é ajudado no trânsito, né? Eu já fui ajudado na estrada por um casal, sabe? Então, isso é corrente do bem, porque não tem como pagar. Como eu vou pagar? Eu recebo isso como um grande presente,
em algum momento eu faço a mesma coisa. Seria a lei do retorno, não é? Ou não? Isso é a lei do Retorno. eu faço, mas eu não posso esperar de quem que eu vou receber, o que Não, eu vou receber. sim, de uma certa forma, em algum momento da vida da gente, a gente recebe, ou a gente, sei lá, faz, né, por algum motivo. Isso, isso. E é isso que é com nossos pais. Eu recebo a vida que veio deles, tomo tudo isso e passo para frente. Como? Ou tendo filhos, ou fazendo algo grande pela humanidade. Então, vamos fazer esse exercício com o pai e com a mãe? Então, fecha os olhos. Você vai prestando atenção no seu corpo, vai prestando atenção no seu, como que você está. Esse exercício é para reconectar mesmo a gente com a força da vida, reconectar para nós liberar julgamento. Então, se você não puder colocar seus pés no chão, não tem problema. Sente saindo lá do sacro, a energia sustentando você no chão. Presta atenção, faz um escaneamento do seu corpo lá da cabeça até lá nos pés, observando se tem um lado direito mais pesado ou o lado esquerdo. Agora imagine, sente seus pais atrás de vocês, nem que já tenham falecido. O pai na sua direita, a mãe na sua esquerda. E observa que o que passou deles para vocês, às vezes foi só a vida, que é tudo. Observa esse fluxo da vida. E observa se quando esse fluxo da vida vem através do seu pai, através de sua mãe, se você está tomando esse fluxo da vida, ou ali dentro do seu corpo, está todo fechado. Ou por julgamento, ou porque não tem espaço. Então, o que afasta a gente dessa vida, desse fluxo da vida? O não tomar, está cheio de dor internamente, o nosso julgamento, ou querer que a mãe desse mais, ou ela não conseguiu dar carinho e a gente queria carinho. Então, esse fluxo da vida, ela não deixa, como se ela batesse na gente e voltasse. A gente faz ali para se proteger, para não sofrer, camadas e camadas de proteção. Então, eu sinto muito pelos meus julgamentos. Sinto muito se lá atrás eu não sabia e não tinha essa nossa consciência que a vida era tudo. Só queria mais. Às vezes o jeito de demonstrar carinho do pai é ir trabalhar. Para ele é importante ter tudo na casa. Para ele é importante. E aí
Pra gente era importante bom dia, todo dia. Mas a criança não sabia reconhecer, então eu sinto muito que nós não sabíamos reconhecer. Observa se esse fluxo da vida entra mais naquele lado, se é com o pai, se é com a mãe, naquele lado que estava mais denso, se está fluindo esse fluxo da vida. Tem muita dor interna, tem que olhar a dor. Tem que abrir espaço para essa dor. Daí né, podemos dizer nosso pai, nossa mãe, querido pai, querida mãe, eu recebo de vocês o presente da vida. Se for difícil falar, eu tomo a vida como ela veio, é dizer uma palavra que eu gosto muito da Louise Hay. Eu estou disposto a tomar a vida como ela veio. Digo sim a tudo que veio. Então, como é para vocês dizendo sim a tudo que veio? De bom, de difícil. Sim, sim. Então, cada coisa que vai vindo na mente, vocês vão dizendo sim, inspirando, sim, expirando, sim. Tudo como veio. Eu faço algo de bom daquilo que eu recebi. Vai respirando mais profundo, cada inspiração você vai observando se passa mais vida pelo corpo. Aí atrás dos seus pais estão os pais dele, os avós e assim por diante. É como se fosse um grande rio que vem chegando, passando a vida até vocês. Sinta fluindo lá do topo da cabeça até os pés. Sinta a força, o amor, a coragem. Entrando e saindo, fluindo. A vida ela passa pela gente também. Essa é uma frase que a gente poderia falar sempre, né? Eu tomo a vida inteira com tudo que ela é. Faço algo de bom com ela. E só a gente pode fazer algo de bom com a nossa vida. Vá observando o que aconteceu no seu corpo. Respira fundo e vai voltando. Respira e vai voltando. O que vocês perceberam no corpo de vocês? Mais leve. Uhum. A Cintia até sorriu. Tá com o microfone fechado. Eu fechei, abri. Então, o meu tá ficando mais leve. Eu tava hoje com dor um pouquinho nas costas, no joelho, assim, tá bem mais levinho, tá bem mais gostosinho.
Quando eu comecei também a mentalizar, começou a doer as costas, depois foi passando também. Mas me deu bastante calafrio. Então, por quê? Mas tem que ir observando porque o calafrio. Por que que as costas estão aliviando? Porque as costas é o peso que a gente carrega desse passado. Né? O quanto de É, o você. calafrio achei até estranho, porque foi depois que foi mais no finalzinho. Então, por que que tá ali, né, o calafrio? O que que tá acontecendo que tá puxando esses pais? Por isso que eu gosto dessa frase da Louise Hay, né? Eu estou disposta a mudar, eu estou disposta a ver diferente. Por quê? A gente passou a vida vendo, né? Às vezes vocês estão aqui com a consciência agora de que, das leis, por exemplo, está com a consciência agora do dar e do receber. Lógico que a gente tem resistência interna, principalmente, não, eu vou continuar fazendo, entendeu? Eu vou continuar dando. E aí a gente vai fazendo uma escolha, mas depois a gente vai embora questionando, igual a Andréia foi olhando, né? Às vezes é isso mesmo, é olhando os outros, né? Que a gente vai, ou a gente, o outro, que a gente vai observando, né? O quanto tem essa situação ali, né? E assim, no fundo, a gente quer pagar os pais a vida. Seria muito fácil a gente conseguir se pagar. Por quê? Porque ia ter menos cobrança, né? Eu precisaria fazer menos pela vida, mas como não tem que pagar, então vamos fazer pela vida. Então, tomar a vida ao preço que custou a todo mundo, não é fácil. Mas é a forma que a gente ganha força. Então, custou muito caro para o meu pai e para minha mãe casar. Toma o preço que custou. É igual. Léo, sabe o que... Desculpa. Vou falar. Sabe o que eu percebi? É, tipo assim, é como se eu não quisesse receber dos meus pais porque eu já tivesse recebido muito. Mas depois eu falei assim, não, vou receber mais, né? Se eles estão dando, eu vou receber. Mas daí me veio uma força tão grande, mas eu tava com receio de, tipo assim, parecer que eu já tinha recebido bastante, entendeu? Eu tava com receio de receber mais. Você está com receio de receber ou de reconhecer o que eles deram? De continuar recebendo. É como se o amor deles ainda tivesse vindo pra mim. E como se eu tivesse, tipo assim, não, eu já recebi muito, entendeu? Eu tava com essa sensação. Depois que eu permiti continuar recebendo o amor deles, parece que veio muita força. Porque assim, o único peso que acontece com os pais assim, se eles continuam dando dinheiro pra gente, aí fica pesado. Ah, não, não é dinheiro, não. Eu senti que era amor mesmo. Era sentimento. Por sentimento você receba. É o que eles têm para dar. É igual assim, as minhas filhas, por exemplo, se elas virem, elas vão querer que eu faça comida para elas, entendeu? Porque é o amor afetivo, né? Então, é isso. Às vezes, você tem isso para dar, igual minha mãe, ela tinha isso para dar, ela me dava abraço e carinho, entendeu? E tá tudo bem, só que antes eu queria outra coisa. Mas você não reconhece que a pessoa foi lá. Eu nunca comia, eu não gosto de pamonha gelada na geladeira. Eu só como pamonha feita na hora. É muito raro experimentar, assim, falar que eu como, sabe? Só se eu souber que foi feito na hora. E a minha mãe chegava lá, esperava eu chegar para fazer. Então, esse é o amor, entendeu? Só que eu não conseguia reconhecer que isso era amor. Depois, com a constelação, você percebe que isso é amor, né? Não precisa abraçar e beijar a gente. E assim, quanto mais você recebe, aí você tem mais força de fazer mais para frente. Era a forma que ela tinha para te mostrar o carinho, né? Que ela tinha por você, a E preocupação, né? Não, vou fazer na hora, eu porque a Cleide gosto, né? gosta de quente, né? É meu gosto. É, Só que a gente quer outra coisa. Sem a gente saber disso, né? A sim. gente quer Quando a outra gente é menor, quando a gente está dentro de casa, né? coisa. Ainda na paz, né? Fala, caramba, minha mãe, né? A gente Não, fica aqui assim, até adulto, não, até sim, adulto. Isso. sim, sim. A gente só reconhece agora, né? Eu sempre falo. Agora eu falo, né?
Era, minha mãe não era muito de ficar abraçando, beijando, diferente do meu pai. Mas ela tinha a maneira dela lá, de mostrar o carinho, né? E quando eu vou recebendo, igual a Andrea falou, eu vou recebendo esse amor ainda se é vivo, ou se não é vivo, eu recebo. E aí, é isso que você vai ganhando. Quando você for na casa dos seus pais são vivos, André? Então, E vai como filha. Se você sempre for como filha, você só recebe. Agora, se você for lá com o dedinho, o que vai acontecer? A gente seca a fonte. Tipo, quer que vocês mudem, sabe? Aí uhum. a gente seca a fonte. A gente tampa o buraquinho do fluxo. Ó, se eu for lá, recebo e eu fico mais em dívida. Só que eu tenho mais força, é o que você falou. Você sente mais força de ir para a vida. Então, a lei do dar e do receber, ela é esse ponto. Isso aconteceu. Teve uma cliente minha de socorro, que ela, a filha dela estava, o marido estava morando em São Paulo, ela morava com o marido, e o marido, eu não sei o que estava tanto acontecendo, não sei que estava tendo muita briga. Ela falou assim, eu vou lá salvar minha filha. É, eu vou lá com o Diva, se você for, a sua filha vai vir sem energia e vai culpar você. Não, não, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Não, foi. O que aconteceu? A filha veio com ela. E no final ela culpou a mãe mesmo. Deixou a mãe, foi lá, voltou com o marido. E a mãe que foi a ruim. Por que isso acontece? Porque ela também infringiu, a mãe infringiu a lei. O que acontece? Quando é criança, você precisa fazer pelo outro. Quando cresce adulto, falei para ela, fala para sua filha vir. Você está aqui para receber ela a hora que ela quiser, mas quem precisa vir é ela. Ela não aguentou e no fim ela levou a ruim. Então, muitas vezes, os pais dão isso. Eles se sentem culpa, dão dinheiro ainda para os filhos adultos e os filhos não crescem. Só cresce em que momento? A hora que os pais morrem. Cidade pequena, num ponto, gente, é muito bom para isso. Então, quando eu morava em Socorro, cidade pequenininha, você sabe a história de todo mundo, né? Aí, o que acontece? Você vai reparando. Então, tinha uma mulher lá que ninguém dos filhos trabalhava. Um trabalhava, o outro. Uma hoje é rica, depois que a mãe morreu. Porque a mãe dava tudo. Então, gente, como mãe, se der tudo, a gente está infringindo a lei também da anarquia. Porque tem um momento que você tem que falar para o filho, não. Tem que deixar que ele venha beber da fonte. É os filhos que vão até os pais, não os pais que vão até os filhos. O que eu falo, é uma lei muito delicada. Até que ponto que é tudo. O que vocês levam de hoje, né? Da lei do dar e do receber? O que vocês levam? Eu estou me sentindo mais leve. Aprendi, porque não imaginava que era isso. Achei que, de repente, você também fazer a troca da parte ruim, você estava sendo ruim, entendeu? Não achei que dava para equilibrar sendo um pouquinho Muito. ruim. Para mim foi um ótimo aprendizado isso. Infringe tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente. Desconstrói. Sim, sim, sim. Desconstrói. E deixa até mais leve, porque às vezes você faz alguma coisa de ruindade e você fala, nossa, né? Eu não valho nada por ter feito isso. De repente não é, às vezes até equilibrou o negócio, né? Às vezes equilibrou. E a gente é ruim mesmo. Às vezes a gente faz porque quer equilibrar, ou a gente faz porque a gente quer justiça. Esse é o nosso Deixa lado eu te perguntar sombra. só uma coisa, que nem, por exemplo, com os irmãos. É que nem o pai, o mais novo tem que ir para o mais velho? O mais novo recebe do mais velho. Quando Então, mas que nem você falou que a gente que tem que ir para o pai, né? Não é os pais que têm que vir atrás da gente. A gente tem que ir atrás dos pais, não é isso? E os irmãos mais novos têm que ir atrás dos mais velhos também? Ou não tem muito a ver isso?
Não tem muito a ver, só que assim, o primogênito recebe tudo, né, dos pais. E os irmãos mais novos recebem dos irmãos mais velhos. Entendi. Por isso que o primogênito, ele fala, né, eles falam que pega muito mais carga. O caçula, eu adorei ser a caçula, porque o que mais ficou livre fui eu. Antes não, eu era intrometida, era pior. Depois que eu descobri a lei da hierarquia, o caçula é o mais leve. Algumas linhagens, línguas falam que o caçula teria que cuidar dos pais, porque ele recebeu mais, né? Ele recebe dos É, pais e dos os irmãos. japoneses acho que são assim, né? É, os japoneses acho que são assim, né? Tem uma linha que fala dessa. Para mim, dentro da minha concepção, acho que cuidar dos pais todo mundo deveria cuidar, entendeu? Porque todo mundo recebeu, Sim, né? também acho. Você sendo mais velho, você sendo mais novo, você sendo do meio, você recebeu a vida, né? Então, teve uma sequência de vir aqui, ou, por exemplo, assim, eu recebi dos meus irmãos, né? Então, tem uma sequência, mas eu recebi, o mais velho também recebeu tudo, né? Então, é o único que ficou lá com o papai e mamãe anos, né? Ou anos, ou 9 meses, sei lá, mas é o único. Então, para mim, eu nunca concordei muito com isso, não. Para mim, sempre que eu vejo, quando tem alguma questão de cuidar, todos teriam que cuidar. Não cuidar antes, né? Assim, quantos anos tem seu pai e sua mãe, André? Minha mãe tem 61, meu pai 64. Então, se você pegar uma pessoa de 60 hoje, é novíssima, né? Aí a Andréia sai da casa e fica cuidando dos pais. Aí a hora que chega com 80 anos, não aguenta mais cuidar. Ou 90, né? Porque agora o povo dura, né? 90, 100. Né? Então, em algum momento pode reverter, mas 60 anos aos 40 de antigamente. 60, 40 antigamente. Exatamente. 60 estava velho, 60 tem gente de 80 hoje está melhor que de 60. Né? Então mudou muito. É isso que a gente precisa chegar, gente. A gente também precisa entender que cada geração é diferente. É verdade. Eu tenho uma cliente que ela tem 81, são duas irmãs. Uma tem 81 e a outra, mais nova, acho que ela está com 76, 77. A de 81 leva ela para tudo que é lugar de carro, de 70 e pouco não dirige. Olha isso. Ela é super ativa. Então a gente precisa. Mudou muito. Então a gente fica muito preso numa coisa. Ah, minha mãe não abraçava. Mas você pergunta para sua mãe: você recebeu um abraço? Então também não aprendeu. Então a gente também tem que começar a olhar para a geração e para o que eles vivenciaram. E a gente tem que sair um pouco desses lugares, sabe? Também de querer exigir uma coisa que eles não têm para dar. É Ou verdade. exigir marido, né? Igual a Cíntia falou. Gente, você nem sabe como é que foi criado. Mas a gente vai envelhecendo, né? Eu não tenho mais nem meu pai nem minha mãe. E aí eu vejo, às vezes, quando eu vou falar, eu falo, mas também o jeito que ela foi criada, Sim. né? Dava carinho do jeito dela, mas, né? Não. A nossa, a nossa criança não entendeu. Por isso a gente tem que cuidar da nossa criança. Se eu não for viajar semana que vem, se vai ficar minha filha, só que eu vou decidir só semana que vem. Eu vou fazer uma semana que vem uma vivência da criança ferida. Pra gente. Eu já até escrevi a vivência, mas aí eu trabalho, quem não me conhece, eu trabalho com o circuito, né? Eu ligo o circuito e vou trabalhando, tá? Eu vou só esperar na sexta, se não nascer o neném, aí se eu não precisar ir para lá na semana que vem, eu vou fazer uma vivência. Porque é a nossa criança ferida que mais a gente precisa tratar é ela só. Dentro desse contexto que a gente viveu, né? Então é isso. E a constelação ela traz essa consciência, né? Porque quando a gente vai curando disso, a gente vai entendendo que deu, o que tinha para dar, ou que a base que a gente trabalha é essas 3 leis. Eu falo que isso é para a vida, né? Porque a gente entende agora um relacionamento para de dar, nossa, espera que o outro peça, né? Gente, isso aí a gente vai curando no nosso dia a dia. Vai curando no nosso dia a dia. Eu vou colocá-la depois no grupo, algum tema que vocês querem para a semana que vem, tá bom? Para a gente
e trabalhando e falando, tá? Eu vou mostrar também, eu já peguei aqui, mas eu não vou mostrar como é uma constelação na água, para você, para quem não conhece, tá bom? Aí a gente vai trazendo cada vez mais essa consciência, tá? Daí vou pôr lá os temas que vocês querem também para falar, daí eu né, coisa um tema e vou mostrando as diferenças, falando um pouquinho das diferenças, das constelações, tá bom? Maravilha. Tá, mas eu vou começar sempre 8h30 mesmo, tá? Vou mudar meu horário, porque eu fico mais um pouquinho na aula lá também, e aí eu vou fazendo das 8h30 às 10, tá? Beleza. Então, joia, viu? Obrigada, tá, gente? Muito bom. A gente que agradece. Obrigado, viu? Obrigada. Boa Obrigada, noite. Tchau. Patrícia. Tchau, Tchau, boa pessoal. Até mais. Obrigado. Nada.